Olá pessoal, quem fala é José Fernando para mais uma entrevista do canal Sorte Lenormand. Vamos falar de sexo. Para isso eu convidei o cartomante português Rui Pereira, que ele vai falar um pouquinho sobre esse assunto na cartomancia. Oi Rui, tudo bem? Olá, tudo bem? Rui, antes de começar a entrevista, fala um pouquinho mais de você, sobre sua carreira em Portugal. É, eu sou cartomante em Portugal, venho de uma geração e de uma família de pessoas ligadas ao esoterismo, à cartomância não só, e outros métodos de adivinhação. Trabalho com as cartas ciganas há 15 anos. Estas cartas é as cartas que foi o primeiro oráculo, foi o primeiro baralho que eu contactei. Depois, mais tarde, fui conhecendo outros tarôs, outros baralhos, e até a própria cartomancia tradicional, que é as cartas que eu também uso neste momento, porque a minha bisavó, a mãe do meu avô, trabalhava com as cartas espanholas. O meu avô era uma pessoa que usava outros métodos de adivinhação, como se usava antigamente. O meu avô era curandeiro e usava água e azeite, e com a água e o azeite ele via e adivinhava certas situações que aconteciam na vida do consulente, porque o meu avô dizia que gostava deste método porque ele ao fazer fazia a previsão e tratava a pessoa, não é? E enquanto nas cartas só fazia a previsão, não poderia, tinha que depois fazer trabalhos posteriores, e ele na hora da consulta fazia a previsão e com aquela água e o azeite e com uma faca cortava aqueles maus e cortava aquelas energias negativas que pudessem haver. Mas eu gosto imenso das cartas. Eu também recentemente criei, que vou mostrar aqui, o tarot energético. São 40 cartas constituídas com inspiração também no Lenormand. Tem algumas cartas inovadoras, mas tem muitas iguais ao baralho cigano, não é? Que é a minha paixão, não poderia deixar de colocar aqui algumas figuras parecidas. E durante estes anos tenho dedicado a 100% à vida espiritual, e é de facto esta área que eu gosto e sinto-me realizado como pessoa em poder oferecer e ajudar qualquer pessoa que me procura. Esta é a minha missão. Rui, você atende bastante gente, acho que como a maioria dos cartomantes, querendo informações sobre a vida afetiva, né? Assim. E a conversa sobre sexo sempre rola aí nas consultas? É, normalmente sim, normalmente quando são pessoas jovens ou são pessoas já de meia idade que querem iniciar uma nova relação amorosa, é um foco, sim, é um foco a perguntar se existe alguma química ou se existe aquela correspondência sexual, não é? Quando é a primeira relação, as pessoas agem mais com o coração, não é? Com o amor em si, e vivenciam essa experiência amorosa, não ligam, não dão tão importância, não é, ao sexo. Mas por vezes quando são novas relações e as segundas e as terceiras, aí as pessoas questionam muito se efetivamente haverá química entre os dois no ato sexual, sim, se há uma cumplicidade entre eles. Muitas pessoas perguntam, sim. Como que o cartomante deve se portar quando o consulente fala sobre sexo? Porque sexo ainda é um assunto de É, bastante tabu. Ainda é tabu, não é? O sexo ainda é algo que as pessoas, por vezes, se inibem de falar sobre esse assunto, apesar de eu ser uma pessoa muito transparente e eu tenho uma grande abordagem com as minhas pacientes. Eu tenho pacientes de todas as idades e tenho pessoas na casa dos 20, como tenho pessoas na casa dos 70, 80, e tanto na casa dos 20 como na casa dos 70 falam comigo sobre o sexo, sobre a intenção dos novos parceiros, sobre a relação sexual. Eu sou uma pessoa que não tenho qualquer tipo de problema em abordar seja assunto que for, porque as próprias cartas, elas revelam todos os assuntos que nós queremos colocar em cima da mesa, não é? E obviamente também, além das cartas, nós somos profissionais e terapeutas, também temos que aconselhar sempre e falar sobre os assuntos que as pessoas se questionam. Mas comigo não tenho, nem tenho tido qualquer problema em falar sobre o sexo, sim, nas relações dos consulentes, quando o assunto surge e quando é preciso verificar alguma situação, sim, até porque por vezes há pessoas que são mais assexuadas, não é? São pessoas que não gostam de sexo,
que por vezes as traições surgem precisamente por causa disso, não é? E quando vem na consulta, quando há uma combinação entre algumas cartas, que nós já vamos falar sobre as conjugações do sexo na mesa de jogo do baralho cigano, aparece, o seu marido traiu-a, não é? Porquê? Porque há aqui uma grande vontade, há aqui uma relação sexual muito ativa com a pessoa com quem ele conheceu. Não é uma ligação forte a nível de sexo que consigo não existe. Não é? Ou porque não gosta, ou porque não o procura, ou perdeu interesse. Todas estas situações podem acontecer na vida de todos nós, não é? E as cartas revelam isso, o porquê da traição. Não é? Porque as traições todas têm uma justificação de acontecer. Rui, para você, qual que é a carta do baralho cigano que representa o sexo? É, a carta que é mostrada, que eu marco essa carta para falar sobre o sexo, eu represento a carta número 11, que é a carta O Chicote. É esta carta que eu posso mostrar aqui, que fala sobre aquele desejo, aquela vontade, aquele impulso e aquela vontade de aquela atração e aquela química sexual. Esta carta fica mais forte e potencializa mais quando sai junto da serpente. A serpente também fala do desejo sexual, da vontade. Estas duas cartas juntas anuncia uma potencialidade grande a nível sexual. A escola tradicional, escola europeia, método alemão do Lenormand, associa o sexo com os lírios. Você não faz esse tipo de associação? Não. O lírio para mim é uma carta que fala de pureza. É uma carta que fala do amor incondicional ao próximo. Para mim, é a carta que eu mais gosto do baralho. E este baralho, que é o tarô cigano, tem uma carta do lírio muito linda, que é esta que eu posso mostrar aqui. Eu não considero esta carta como sexo. Pode anunciar numa conjugação ser um sexo puro, haver uma harmonia no sexo. É um sexo onde pode existir o sexo e o amor. Não é? Porque nós podemos fazer só sexo, não é? E pode haver um sexo com amor, que não há aquele calor humano. E o lírio fala daquele sexo com amor, aquele sexo que é feito com vontade, com carinho, com a pessoa que nós gostamos. E se for, portanto, o exemplo, a serpente ou o chicote associado a outras cartas, já poderá indicar que é aquele sexo mais carnal, que é um sexo que não fala de coração. Portanto, é um sexo físico. Está tudo no físico, não está no movimento. Portanto, para mim, o lírio é uma carta que traz a paz, o amor, a harmonia, mas não fala de sexo. Pode falar de o despertar da sexualidade, o crescimento, todas essas descobertas sexuais, sim, não é? Mas sexo em si não fala. Não vejo nada no lírio sobre o sexo, mas há várias escolas europeias, não é? Temos a escola francesa, temos a escola alemã, temos a escola italiana, que também em Itália também se pratica outros métodos, como em todo o mundo, não é? Porque cada pessoa depois vai adotar o sistema que mais se identifica. Eu trabalho com algumas simbologias de método, a minha escola é mais brasileira, mas tenho os meus métodos muito próprios, que é o meu método, não é? Portanto, há simbologias que para mim têm mais riqueza do que outros. Portanto, isto é muito pessoal depois, não é? No manuseio, na experiência que nós vamos tendo, com as cartas, elas vão dando muito mais informações. Por exemplo, uma tiragem de 3 cartas. Fulana quer saber se Ciclano é bom de cama. E quais as combinações aí que mostrariam esse desempenho sexual desse rapaz? Portanto, a opção, as cartas que irão falar mais sobre isso, portanto, se é uma menina que vem, uma senhora que vem à nossa consulta, vem perguntar se o marido ou se o namorado ou se a pessoa que vai conhecer ou se vai sair, se vai ter um bom desempenho sexual, sairia, portanto, o homem, não é? Que vem trazer essa potência, essa firmeza na pergunta. Depois sairia aqui o chicote, não é? Que o chicote iria falar que é uma pessoa que vivencia, portanto, o amor dentro desse campo e o sexo, que aqui não fala tanto em amor, não é? O chicote aqui fala mais na base sexual. E depois poderíamos aqui marcar aqui com a serpente. Com a serpente poderia anunciar uma capacidade sexual, como o cavaleiro também. O cavaleiro é uma carta de ação, é uma carta de movimento. Também, juntamente aqui, portanto, com a serpente
e com o cavaleiro poderia, ou uma ou outra indicaria que sim, que havia uma ligação química sexual. Isto para saber se a pessoa é boa sexualmente. E qual combinação mostraria um sexo romântico, por exemplo? Um sexo romântico, não era? Portanto, poderia indicar o quê? Poderia haver aqui o lírio. O lírio é um sexo que é feito com amor. As alianças também. As alianças podem indicar essa vontade dessa união e essa parceria amorosa. Ou o coração. O coração também fala, ou o ramalhete, que é uma relação amorosa e é uma situação que irá trazer amor que é correspondido, que é algo confortável, não é algo confortável para os dois. Vamos falar sobre as cartas dos animais do Lenormand. Você já me disse o que a cobra significa, né? Que é desejo, é um É sexo desejo, ardente. é uma pessoa com desejo, é uma pessoa com vontade e com toda essa iniciativa. Se é uma carta que representa alguém que valoriza o sexo, alguém que valoriza o sexo em casa, sim. E os pássaros? Os pássaros indica que é aquele sexo namoradeiro. É aquele sexo que a pessoa precisa efetivamente de ter esse convívio, ter essa abertura, o conversar e o namorar. Não é chegar e fazer o sexo, não. Tem que haver toda a envolvência, os preliminares, toda essa situação é importante com os pássaros. A raposa? A raposa vejo que é um sexo, poderá ser um sexo mais a medo. Não sinto que seja um sexo à vista. O que é que isto quer dizer? Não é aquele sexo que a pessoa esteja totalmente à vontade. É um sexo escondido. Pode ser uma pessoa tímida, pode ser uma pessoa receosa de se mostrar o corpo, pode ser uma pessoa com vergonha de alguma coisa no seu corpo e isto vai inibi-la no ato sexual. Portanto, não será uma pessoa que tenha uma relação muito ativa, que seja muito boa, não é? Aquela pessoa que gosta de copular às escuras, não é? Que gosta de estar às escuras com medo de alguma coisa. A raposa normalmente representa isso. E o urso? O urso é um sexo obsessivo. É aquele sexo um pouco como o chicote, é aquele sexo compulsivo. Não é aquele sexo obsessivo, é uma pessoa que é viciada, poderá representar um vício sexual. E pela força do urso, pode ser algo mais brutal? É, é algo mais brutal. Por isso é que isso é um sexo obsessivo, compulsivo. Aquela pessoa que por vezes pode anunciar aquela patologia, uma pessoa que seja viciada em sexo e que anuncia ao urso isso, essa obsessão. Sim, pode anunciar essa agressividade sexual. Esta carta, juntamente o chicote, anuncia isso. Aquelas pessoas que gostam do sadomasoquismo, que gostam de sofrer para ter sexo ou durante o ato, anuncia isso, sim. A cegonha. Aqui, as É, cegonhas, no caso. as cegonhas, ou cegonha. A cegonha anuncia um sexo que não é estável. É um sexo passageiro. Entende? É aquele sexo que não se mantém. É um casual? É Sexo é casual? um sexo casual, sim, não sinto que seja um sexo bom. É um sexo esporádico, aconteceu no momento, a pessoa conheceu, teve um encontro sexual, pronto, é uma coisa fria. Não há calor com a cegonha. O cão. O cão já indica que sim, é um sexo bom. O cão anuncia um sexo com amor, anuncia uma ligação amorosa junto ao sexo. Portanto, a carta do cão é sem dúvida a carta que traz um companheirismo e há uma compreensão e há um diálogo no ato sexual, não é? Porque há pessoas que surgem no ato sexual que não falam, chegam, fazem e acabou. O cão não, o cão fala, se foi bom, se não foi bom, como é que vamos fazer, há este diálogo na cama. Os ratos. Os ratos indica que não. Os ratos é um sexo muito à pressa. É um sexo que não pode anunciar uma ejaculação precoce. Pode anunciar um sexo que não houve satisfação. É um sexo vazio. E os peixes. Os peixinhos também não anuncia, efetivamente, não anuncia, é mais um sexo de reprodutor. O que é que isto quer dizer? É aquele sexo que se faz, às vezes não é obrigado, mas é aquele sexo que se utiliza mais quando se reproduz. Um exemplo,
quando nós temos pacientes que são obrigados a fazer sexo, obrigados é um termo que se usa, mas que fazem sexo com alguma regularidade, têm algumas posições sexuais para fazer sexo, têm algumas situações específicas quando querem engravidar. Quando há um problema de que a mulher tem a engravidar, aparecem os peixes, que é um sexo variado, mas não satisfaz, é um sexo com algum propósito, é um sexo rápido, Aquele fugaz. sexo propósito para reprodução? Sim, pode anunciar isso, sim, pode ser esse sexo que não é feito por um objetivo, mas não é um sexo sentido. Porque não há lembrança, não é aquele sexo que nós colocamos desejo e vontade, não. É um sexo que se faz só por fazer como se diz, eu não sei como se diz no Brasil, um frete, como faz-se por fazer. Uhum. Eu conversei com o pessoal no meu inbox do Facebook, falei que ia entrevistar vocês e mandaram algumas perguntinhas aqui. O que a carta da montanha representa no sexo? A carta da montanha representa uma rigidez sexual. Anuncia um bloqueio, esse bloqueio e esse obstáculo vai transparecer para todos os campos que nós possamos perguntar, seja financeiro, amoroso, profissional, sentimental, não é? Portanto, anuncia um obstáculo. É um bloqueio. Quando sai a montanha no lançamento relacionado com o sexo, indica um bloqueio sexual que a pessoa possa ter. Está bem? Não é uma carta boa no sexo. Não. É uma carta de rigidez, não traz suavidade amorosa, é um obstáculo grande. Alguém já chegou até você só para perguntar da orientação, da condição sexual de Sim, terceiros? claro, acontece muito. Acontece os pais, não é? As mães, quando têm os filhos, vivem na casa dos pais até na casa dos 20, 20 e poucos, 30, e por vezes não saem, não têm namorada, não têm namorado, não apresentam aos pais. Acontece muitas vezes que as mães perguntam e questionam se efetivamente os filhos têm outra opção sexual, se a vontade deles é pessoas do mesmo sexo. Acontece muito isso, sim. Acontece. E acontece quando sai a carta da Lua. A carta da Lua é uma carta, como todos nós sabemos, não é? A Lua mostra-se por várias fases, tem vários processos de apresentação, portanto a Lua não revela tudo, vai-se revelando conforme não mostra. É uma carta que não mostra a verdade, não mostra as situações, é algo que está oculto, algo que está escondido. E pode falar sobre essa situação da pessoa ter outra orientação sexual quando acompanhada, quando a pergunta surge também, aparece no jogo, acompanhada da raposa. Acompanhada, porque a raposa também faz as coisas de uma forma mais secreta. A raposa não manifesta, não é uma carta que se apresente. Portanto, ela esconde algo e vai se mostrando gradualmente, não é? E quando acontece esta situação é isso mesmo. É a carta da Lua que não revela tudo, vai mostrando gradualmente, e a raposa é o medo da aceitação pela sociedade, da negação que os pais poderão fazer, portanto, na vida dessa pessoa. Portanto, anuncia sempre esses obstáculos, esses receios que vêm da parte da pessoa, sim. Então, quando a pergunta é sobre a sexualidade de alguém, saiu lua ou raposa, aí Sim, pode ser bem, homossexual. pode anunciar isso. E quando sai também o livro para mim também tem o significado de segredo. Não é? Nos meus jogos, nas minhas leituras, nos lançamentos que eu utilizo, quando sai muito livro para mim, em certos aspectos anuncia um segredo que não está revelado. Está bem? Porque acontece até muitos homens, não é? Muitas mulheres que vêm à nossa consulta, que têm casamentos de 20 e 30 anos e que os maridos são bissexuais, não é? E que por vezes as mulheres não sabem, são pessoas que não se assumem, não é? Têm filhos já grandes e são pessoas que não se assumem, mas sempre tiveram desejo por homens, e acontece muito hoje em dia, não é? E quando surge o livro com a lua, pode, e a raposa no mesmo jogo, depende da posição que se apresenta, pode também indicar isso, pode indicar que o marido gosta de o mesmo sexo, sim, pessoas do mesmo sexo. Eu separei algumas cartas aqui também que eu considero não, que são as plantas, os vegetais do Lenormand.
E Sim. vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com os animais. Que tipo de sexo o trevo representa? É, o trevo o que é que indica? O trevo para mim, anuncia um pequeno obstáculo de fácil superação, não é? Isto é como nós temos aqui, em pé da minha casa, tenho aqui um jardim muito grande que tem muitos trevos de 3 folhas, não é? E tem ali um ou dois de 4 folhas. E eu tenho que andar à procura, no meio de milhares de trevos de 3, tenho que procurar o de 4. É difícil, dá trabalho, mas no fim eu consigo colher um de 4 folhas. E o trevo anuncia isso. Pode ser uma situação que possa haver, como referido em algumas cartas que já falámos, pode surgir aquela timidez, aquela tensão no momento de a pessoa se desinibir sexualmente e pode haver ao início não haver muita facilidade, mas depois de haver um bocadinho de empatia, de conversa e da pessoa estar ali um pouco, o sexo então flui e o resultado final é bom, é positivo, mereceu a pena pelo esforço. Às vezes acontece essa situação. A árvore. A árvore é uma situação que traz um enraizamento, não é? Que traz uma estrutura nessa relação sexual. A árvore indica quando a pessoa vai ter uma relação com uma pessoa que pode anunciar a árvore que a pessoa não quer largar mais. Não é? A árvore vai se enraizar e no ato sexual indica que vai ser uma coisa boa, que a pessoa vai querer continuar. Vai haver, como é que é dizer, vai haver rebentos, vai haver novos arbustos, portanto a pessoa nunca vai deixar de querer se encontrar com essa pessoa. As flores. É, as flores é um sexo, como falámos, é um sexo fugaz, é um sexo que é muito bom, que é interessante, é um sexo amoroso, não é um sexo romanceado, mas não sinto que seja um sexo de calor. Não é vegetal, mas é um conjunto de plantas, árvores e flores. O Sim, jardim. o jardim é um sexo que fala de swing, Uhum. não é? É um sexo de várias pessoas na cama, não é? Portanto, pode anunciar orgia, pode anunciar as trocas de casais na cama, o jardim fala disso. Fala de uma pessoa que não consegue se contentar sexualmente só com a mulher ou só com o marido na cama. Gosta de ter mais pessoas na relação sexual, sim, gosta de ter mais parceiros. Você já falou dos lírios, mas colocar aqui para não para Claro, completar os lírios é todos. uma. Ok, os lírios é uma carta que traz o quê? Pode trazer uma paz e pode trazer um sexo puro, um sexo que é feito com amor. Não é? Eu não vejo o sexo no lírio. O lírio para mim é uma carta que fala pode anunciar a inocência, não é? Aquele sexo inocente, uma pessoa que não sabe como é que vai fazer, como é que não está, mas não vejo nada de sexo nessa carta. Também pode anunciar um sexo puro, um sexo tranquilo, mas nada de sexo aí, não vejo nada. Quando eu comecei a estudar o baralho cigano, sempre via também vejo às vezes, o sexo na carta do chicote. Depois eu É, comecei a estudar a escola alemã e vi essa relação com os lírios. Para quem não sabe, eu sou jornalista e quando eu fazia estágio num jornalzinho lá de Itu, no interior de São Paulo, eu fiz uma matéria com antiquários da cidade. E a matéria consistia em vários antiquários e o historiador ou vendedor escolher a peça mais cara ou mais bonita para mostrar no jornal e contar uma breve história daquela peça. E eu fui no antiquário, o dono era um historiador e mostrou para mim a peça mais cara daquele local, que era um oratório todo esculpido em madeira. E ele falou assim, esse oratório aí tá aqui há uns 20 anos, custa, sei lá, uns 20, 30 mil reais. E a igreja descartou e deixou aqui com meu pai e tá aqui até hoje. Eu falei, ué, por que a igreja descartou? Ele falou assim, porque o padre na época achou esse oratório muito profano. Porque o escultor, né? é. Ele esculpiu vários lírios no, no oratório e o padre considerou, pelo menos na época, os lírios
uma flor profana por lembrar muitos órgãos genitais, tanto do homem e tanto da mulher. Bem interessante essa associação. E eu lembrei disso há pouco tempo atrás, para quem segue essa questão dos lírios como a carta do sexo. O lírio é uma carta que fala para mim, como eu já referi, é uma carta espiritual, é uma carta muito espiritual e se nós também verificarmos o Santo António, tem um lírio, tem um menino ao colo com um livro e tem um lírio na mão. O São José tem um lírio também na mão. A Santa Maria Goretti tem um lírio na mão. Há imensos santos na igreja que utilizam estátuas, que utilizam o lírio como uma flor que significa e que fala de pureza e de pureza dentro da igreja. E nos altares das igrejas aqui em Portugal, na época, porque o lírio tem a sua época, é colocada nos altares muitos lírios, precisamente pela simbologia de paz e de pureza na igreja. É símbolo de pureza. Mas depois, obviamente, cada pessoa também vai criando as suas formas e existem as suas ideias próprias. Não está errado. Quem utiliza o lírio como sexo não está errado, mas a minha visão pessoal é que nunca cresceu a ver o lírio como sexo e até hoje não consigo ver, por isso é que eu não utilizo com esta simbologia, mas qualquer pessoa que possa usar e que estuda assim e que aprenda não está errado. Claro, cada pessoa vai aprendendo da sua forma e depois vai aplicando na sua vida. Rui, vamos fazer um joguinho. Eu vou embaralhar, eu tiro 3 cartas, a gente vai perguntar se Naomi não transou com o namorado ainda. Se o namorado Naomi é romântico na cama. Vou tirar 3 cartas aqui e você interpreta, tá? Ah, vamos. O namorado de Naomi é romântico na cama? Vamos ver. Saiu a cruz. A cruz. O livro e o cavaleiro. Como que você interpretaria isso? A cruz, eu não sinto a cruz como seja uma carta boa na cama. Atenção. Mas o que é que indica? A cruz pode indicar algumas situações, algumas tensões ou algumas situações de um passado dessa pessoa, não é? Que possa, o livro vem trazer o quê? Vem trazer algo que está escondido dentro dele, não é? Ele até pode se apresentar como uma pessoa não muito ativa sexualmente e o livro anuncia que há algo que ele esconde, mas depois traz o cavaleiro. O cavaleiro indica que sim, que é a última carta. Portanto, indica que será uma pessoa que se desempenhe bem na cama, mas não sinto que ele seja carinhoso. Entende? Eu acho que é uma pessoa mais formatada para o sexo. Não sinto que seja uma pessoa carinhosa nem amorosa, não. É uma pessoa que faz o que tem que fazer. O que tem que fazer. Qual que é a pergunta mais frequente sobre sexo que você ouve das consulentes e dos consulentes? É mesmo essa que nós já temos estado aqui a falar, se existe química sexual. Se é uma pessoa que vai corresponder se não há egoísmo sexual da parte dele, não é? Ou da parte dela, porque existe muito egoísmo também dentro da relação sexual, não é? Portanto, também há muitas pessoas a sofrer de ejaculação precoce que não procuram médicos, não procuram ajuda médica, e obviamente um homem com ejaculação precoce, se não souber conduzir a situação, nunca pode dar prazer à sua mulher, não é? Apesar de haver muitas formas da pessoa poder dar prazer, mas há pessoas que também são muito formatadas e que também não abrem a mente para focar de outras situações. Mas acontece isso. As perguntas é se existe uma química sexual, se vai haver uma boa relação dentro desse campo, na cama. Tem algum limite às perguntas sobre sexo? Então, eu falo sobre sexo numa questão terapêutica, numa questão de saúde e numa questão para perceber, efetivamente, como nós já temos estado aqui a falar. Agora, se vêm precisamente falar de uma forma mais vulgar sobre sexo na consulta, não. Se vêm falar sobre a posição sexual, se vêm falar se há de dar um beijo aqui ou acolá, isso não faz sentido na consulta, não é? Nós também temos que manter uma distância, falar do que é importante e perceber se há química ou não e se há doenças ou não que poderão surgir com o sexo. Agora, mais detalhes que não é relevante para a consulta, nós também não temos que admitir, não é? Também não temos que estar a falar de algo que não nos vai trazer acréscimo. Aí nós temos que pôr um corte também, não é? Rui,
Muito obrigado, então, por você me conceder essa entrevista. Enfim, Né? conseguimos, né? Porque conexão Brasil e Portugal parece ser um pouco difícil. É verdade. Obrigado, eu também. E também queria falar sobre, portanto, estas cartas que eu apresentei aqui, são as cartas que é o tarot cigano, que é um tarot brasileiro, não é? Porque nós, europeus, gostamos muito de que vocês no Brasil nos proporcionam. E eu sei que vocês no Brasil gostam muito que nós, que os europeus, vos proporcionem algo a vocês de novo, não é? Eu uso estas cartas, foi as cartas que me fez ligar ao Brasil, foi estas cartas e este livro do André Mantovani que fez com que eu privasse e fizesse grandes amizades no Brasil, que tenho muitos amigos cartomantes aí com quem eu privo e onde eu vou agora em junho irei estar na mesa redonda no Rio de Janeiro para falar sobre as cartas ciganas e irá estar também lá este livro e estas cartas que são lindíssimas e quero também aqui, posso deixar aqui publicamente um agradecimento também aqui ao André Mantovani, que é o autor deste livro, que me convidou para escrever algo aqui nesta abazinha para falar sobre ele e sobre estas cartas, porque sim, foi estas cartas que me fez chegar a todos vocês, cartomantes no Brasil, e privar e fazer amizades com vocês. Muito obrigado a todos. Este é o meu ponto de vista sobre o sexo dentro da cartomância. Pode existir outros mais, mas este é o meu. É com este método que eu tenho feito as minhas consultas e tenho conseguido criar, portanto, bons resultados. Espero que gostem e obrigado. E obrigado ao José Fernando por nos poder proporcionar este canal para poder dar a conhecer as várias formas que os cartomantes têm de aplicar a simbologia nas cartas. É muito bom isto para que todos possam ver as diferenças entre os profissionais e que no fundo resulta, não é? Todas as respostas poderão funcionar consoante a simbologia das cartas. É muito rico, obrigado. Obrigado você, Rui. Então, até mais. Obrigado. Tchau.